Vamos nos preparando aqui para a nossa tarefa. Logo mais às 19 horas, já estamos quase no horário. E eu gostaria que vocês que já estão entrando pudessem me dizer como é que está chegando o som para vocês. Se vocês estão me ouvindo bem, se está tendo alguma interferência. Como é que está chegando o som para vocês? Tá bom? Tá baixo? Ótimo. Que bom. Nós estamos aqui faltando 2 minutinhos. Vamos aguardando o pessoal ir entrando para começarmos a nossa live. Já estamos no nosso horário. Então, boa noite, os amigos que nos acompanham pelas redes sociais do Centro Espírita Nosso Lar, da cidade de Teresina, nossa capital. O convite para o trabalho no campo da doutrina é sempre recebido com muita satisfação. Então, gratidão ao grupo, às pessoas e gratidão a todos que vão estar nesse momento nos acompanhando, participando dessa nossa conversa, em que nós estaremos aqui falando sobre o Livro dos Espíritos. Então, sejam todos bem-vindos, você que está acessando agora, você que vai acessar depois, no outro momento. Vamos iniciar a nossa conversa. Mas antes, nós vamos fazer a leitura de uma mensagem preparatória para a gente ir se harmonizando e depois fazermos a prece para iniciar a nossa conversa. E a mensagem que eu escolhi é o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar do Livro dos Espíritos. Então, esse prefácio nos diz: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cantos dos anjos se lhes associam. Nós os convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que, no hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Então, com essa mensagem, nós vamos aqui preparando as nossas mentes, os nossos corações para esse momento de reflexão, rogando ao nosso Pai maior as bênçãos de que necessitamos para esse momento, o amparo do nosso Mestre Jesus, através da espiritualidade amiga, trabalhadora da Casa Nosso Lar, dos nossos guias amigos que também nos auxiliam nas nossas tarefas, para que a gente possa juntos fazermos uma reflexão sobre essa grandiosa obra que nos foi entregue, que está conosco e que, graças a Deus, vem nos conduzindo no campo da doutrina espírita. Então, vamos, em nome de Jesus, iniciar a nossa tarefa. Graças a Deus. Bem, meus amigos, a nossa conversa é sobre a atualidade e importância do Livro dos Espíritos, que é a espinha dorsal que sustenta todas as obras doutrinárias.
Nós sabemos que o Livro dos Espíritos se divide em 4 partes, que essas 4 partes deram origem às demais obras da codificação. Nós temos aí na primeira parte das causas primárias o livro da Gênese. Temos a segunda parte do mundo espírita, o livro dos médiuns. A terceira parte das leis morais, o Evangelho segundo o Espiritismo. E das esperanças e consolações, que é a 4ª parte, o céu e o inferno. Então o livro dos Espíritos é essa espinha dorsal, né, que vem trazendo para nós todo esse compêndio de informações, de orientações dos Espíritos. E esse livro, ele completou 165 anos no dia 18 de abril, recentemente, né? Ele foi lançado no dia 18 de abril de 1857 e inaugurou, assim, uma nova página na história da humanidade, porque a partir dele foi que surgiu a doutrina dos Espíritos, o Espiritismo. Sem o livro dos Espíritos, nós não teríamos a doutrina. Então, ele é essa página nova que fez com que surgisse daí a doutrina dos Espíritos. E interessante que, apesar da enxurrada de livros que são lançados anualmente, de autores diversos, o livro dos Espíritos permanece na lista dos mais procurados. E isso eu vi numa pesquisa que eu fiz sobre os livros mais vendidos. O livro dos Espíritos, segundo um site que monitora essas vendas de livros, está em 4º lugar. Então, veja bem, um livro que foi lançado há 165 anos. E está aí em 4º lugar, competindo com outras obras que estão sendo lançadas aí a todo momento, né? Então, é um livro que está sendo procurado não só por espíritas, mas por pessoas curiosas. Devido à visibilidade da doutrina em filmes nos últimos tempos, né, novelas, redes sociais, despertou o interesse das pessoas pela leitura da obra. E aí nós percebemos que esses mecanismos tecnológicos, que às vezes a gente acha que não tem função, mas tem extremamente, eles com esse alto poder de penetração nos lares, na sociedade, eles vão apresentando a doutrina espírita para as pessoas de uma forma que gera curiosidade em seus ensinamentos. Tem pessoas que até questionam se é uma publicidade paga que a doutrina está fazendo. Não é. É porque as temáticas que a doutrina aborda são de interesse de todos. Então as pessoas começam a ter interesse, a querer conhecer o livro para entender as suas questões, aprofundar mais. E isso tem levado muitas pessoas a comprarem o livro dos Espíritos. Muitos espíritas estão entendendo também que Espiritismo é estudo, né? Ninguém é espírita de berço, a gente é espírita de estudo. Então, essas pessoas hoje estão adquirindo livros que não eram hábito das pessoas de antigamente, né? Mas por muito tempo, esse livro dos Espíritos, ele foi um livro temido. Por quê? Porque a igreja colocou ele no Index Librorum Prohibitorium, que é o índice dos livros censurados e proibidos pela Igreja Católica, que foi criado em 1559 pela Sagrada Congregação da Inquisição para prevenir a corrupção dos fiéis. Então era um livro proibido. Muita gente, aqueles de mente aberta, diziam: por que é proibido? Eu quero ler, eu quero saber o que tem lá. Mas aqueles que seguiam rigorosamente os ensinamentos, as orientações, diziam: Deus me livre, isso é livro do demônio, eu não pego nele. E eu lembro que eu tenho um amigo que ele me disse, ele estava participando dos estudos mediúnicos na nossa casa, e ele disse, ele precisou comprar um livro dos Espíritos. Perguntou se tinha, e a gente estava ali conversando, e ele disse assim: Dora, se eu te disser que há uns tempos atrás eu ganhei de presente um livro dos Espíritos, e a minha mente era tão fechada que eu nem abri. Eu cheguei em casa, eu fui direto para o quintal e toquei fogo nele. E hoje, quem diria, eu estou comprando um livro dos Espíritos para estudar a doutrina espírita. Então, as circunstâncias da vida o conduziram ao Espiritismo. E ele foi rendido pelas evidências.
Porque a vida vai se encarregando de nos mostrar aquilo que a gente está precisando aprender, né? E Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, falando sobre essas evidências, ele diz que quando as crenças espíritas se houverem vulgarizado, ou seja, se tornada comum, quando estiverem aceitas pelas massas humanas, e aí ele diz, e a julgar pela rapidez com que se propaga esse tempo não vem longe, com ela se dará o que tem acontecido a todas as ideias novas que eu encontrado oposição. Os sábios se renderão à evidência. Então não tem como, de maneira nenhuma, a gente barrar esse progresso, essa evolução da doutrina espírita. Porque o que se observa hoje? As crenças espíritas já estão bem vulgarizadas, já se encontram bem vulgarizadas. As pessoas já falam sobre a morte, vida após a morte, já falam sobre mediunidade, sobre reencarnação, com naturalidade. Já tem lições aí de internet, buscam, pesquisam, vão atrás, coisas dessa natureza, porque essas ideias já não chocam mais, como no passado, a não ser entre algumas religiões. Mas muitos sábios já se renderam à evidência. Muitos de nós que achávamos que a doutrina espírita era coisa do demônio, que a gente não passava nem na porta, hoje a gente já está aí na doutrina, né? Já estamos aqui falando sobre espiritismo. Então Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, na questão 789, ele conversando com os espíritos esclarecem a ele que durante 2 ou 3 gerações, isso ele falando naquela época, ainda haverá um fermento de incredulidade que unicamente o tempo aniquilará. Então a gente sabe que de Kardec até hoje era muito mais forte do que hoje, ainda existe. Não vamos dizer que nós já estamos todos crentes, espiritualizados de maneira nenhuma, mas esse período que Kardec sinaliza, que os espíritos sinalizaram para Kardec, de 2 a 3 gerações, nós estamos quase que saindo dele. E eles disseram também que as ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. De geração em geração elas se enfraquecem e acabam por desaparecer. Então não tem como, de jeito nenhum, a evolução não se dá nesse campo do conhecimento, porque à medida que nós vamos desencarnando, nós vamos pegar esse mundo, se a gente tiver a oportunidade de reencarnar novamente aqui na Terra, nós vamos pegar esse mundo com as informações lá na frente. Os nossos filhos que estão encarnando hoje, as crianças que estão encarnando hoje, eles têm informações que nós não tivemos no passado. Quando a gente era criança, o que a gente sabia de espiritismo? Nada. A gente acreditava em alma do outro mundo, a gente tinha medo de quem morreu, a gente tinha uma série de medos, de bloqueios que a religião construiu em nós. Mas os nossos filhos hoje, eles já têm outro entendimento. Porque a internet está aí, filmes, novelas, tudo eles já têm como pesquisar. Aqui mesmo na minha casa, certa vez eu peguei um neto meu furtando da minha estante, escondido, porque achou que eu ia repreender o Livro dos Médiuns. E levou para casa e eu fui atrás para saber do que se tratava, porque não era normal uma criança estar querendo saber do Livro dos Médiuns. E ele estava preocupado com uma história de uma brincadeira que estava acontecendo no colégio e ele queria entender. Eu digo, não, meu filho, mas você não vai entender assim. Vamos conversar sobre o que é para a gente chegar a um entendimento. Então, o espiritismo já está crença comum, mas vai se tornar mais ainda. E os espíritos disseram a Kardec que vai marcar uma nova era da humanidade porque está na natureza. Então, tudo que a doutrina espírita traz, a gente já sabe disso de longas datas, só que a gente não tinha entendimento do que era na realidade. E chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. E aí a gente fica pensando, esses tempos são chegados. Porque o espiritismo já tem trazido aí contribuições no campo da medicina, da psiquiatria, da psicologia, em outras áreas do conhecimento. Nós já estamos vendo aí as pessoas estudando, médicos, vários setores aí da vida e sociedade, estudando doutrina espírita. Vendo o que a doutrina tem a dizer com relação a esse ou aquele setor, e sempre grandes contribuições. Mas
Vamos pensar aqui como tudo começou, né? Segundo um relato do Canuto de Abreu, na obra O Livro dos Espíritos, sua tradução histórica e lendária, quando Kardec apresentou os escritos dele para o senhor Dentu, que era proprietário da Galeria d'Orléans no Palais Royal em Paris, ele levou para serem publicados, né? Mas aquela criatura, quando viu o livro, disse: esse assunto, meu caro senhor, não nos interessa mais. É batidíssimo, está fora de voga. Olha, em 1857, ele achava que era um assunto que não interessava mais, estava fora de voga. E ele disse: a França não se importa mais com o espiritualismo. Nosso depósito está repleto de mesas que rodam, mesas que dançam, mesas que falam, mesas que adivinham, mesas, enfim, que ninguém mais lê. Essa brincadeira já passou da moda. Então, ali ele entendia que o que Kardec trazia era mais uma brincadeira. Ele não sabia que, na verdade, Kardec estava ali apresentando um trabalho que seria para a humanidade. Não para aquele momento só, mas para a humanidade inteira. E aí precisou que a mãe do senhor Dentu intervisse para que o livro fosse editado. E quando foi no dia 18 de abril de 1857, Kardec, quando chegou na livraria, já tinha mais de 50 exemplares vendidos. E ele ficou muito feliz, né? Porque colocou uma obra nova no campo e achou que fosse demorar para vender. E não foi barato, não. Diz que a obra estava sendo cobrada a 3 francos por unidade. Kardec achou caro. Mas a Madame Dentu disse que estava de acordo com o mercado, né? Então Kardec ficou muito feliz. À noite, reuniu em sua casa alguns amigos para comemorar. E depois ele foi para o escritório para registrar aquele momento no caderno de memórias dele. Aí ele anotou algumas coisas que eu achei muito interessante trazer, que diz que ele escreveu hoje, finalmente, 18 de abril de 1857, posso dizer que lancei a público o trabalho mais importante da minha vida, pelo enorme benefício que certamente espalhará. Então veja bem, Kardec, nós sabemos que era um educador, que já tinha obras publicadas, e no entanto ele estava dizendo ali que aquele livro era o trabalho mais importante da vida dele. E aí ele continua escrevendo: mais de 100 exemplares de O Livro dos Espíritos já se foram nesse primeiro dia, doados ou vendidos. Cada volume será um grão de vida nova lançado ao coração de um homem velho. Então, quem levasse aquele livro, levava consolo, levava esclarecimento, levava esperança, porque as questões que estavam ali naquele livro, trazidas pelos Espíritos, eram questões extremamente necessárias à vida humana, as respostas que ninguém tinha trazido até então. E aí ele diz: se algumas sementes caírem em corações maduros, haverá por certo gloriosas ressurreições. Sementes da verdade serão lançadas no terreno da opinião. Se uma só frontejar, nosso esforço não terá sido em vão. Então, corações maduros, porque nem todo mundo estava com o coração maduro para a leitura daquele livro, para buscar. Tem muita gente que até hoje está na doutrina, nunca leu verdadeiramente o Livro dos Espíritos, meditou sobre ele, estudou o Livro dos Espíritos. E essas gloriosas ressurreições de que Kardec fala, é que a renovação que se dá no ser que, ao contato com aquelas informações, com aquelas sementes de verdade, vão despertando a criatura, vão contribuindo com o seu crescimento moral, espiritual. E aí ele diz que não terá sido em vão se uma só frondejar. Imagine quantas sementes frondejaram, né, do tempo de Kardec para cá. E aí ele diz: o livro de hoje não é senão a primeira página da religião do futuro. Mas não é essa religião que a gente conhece, não. A religião do futuro que Kardec coloca é aquela que se preocupa com as consequências morais do ensino científico, filosófico,
buscando na ética pregada por Jesus os elementos que deverão nortear a conduta do homem rumo ao Criador. Então, essa religião do futuro, ela não é constituída de sacerdote, de sumo sacerdote, não existe nada disso, como nós sabemos. O entendimento que os Espíritos nos trazem é desse religar, de nos ligar ao Pai, de volta ao Pai, nos conduzir de volta em pensamento, em sentimento, em entendimento. Então, o Herculano Pires, no livro Espírito e o Tempo, ele diz que no tempo de Kardec, iniciar uma criatura no estudo do Espiritismo, qualquer pessoa no estudo do Espiritismo, era introduzi-lo numa realidade nascente, numa verdadeira problemática em ebulição, num processo histórico em princípio de definição e principalmente numa nova ordem de ideias. Então não era tão simples assim, não, uma pessoa ser introduzida no Espiritismo. Recentemente, verificando algumas obras lançadas na época de Kardec, 104 anos atrás, a gente observa que aquelas mesas girantes atraíram muitas pessoas, muitos fenômenos surgiram, belos fenômenos inclusive, mas até mesmo os próprios médiuns não entendiam as causas, de que forma aqueles fenômenos se davam. Então, eles realizavam reuniões em família, em residências, com convidados, com pessoas curiosas, belas materializações, fotografias de espíritos, como a gente vê aí nos livros, mas sem um conhecimento aprofundado daquelas questões. E Kardec, através dos espíritos, trouxe. Então, nos diz o Herculano Pires que hoje, introduzisse esse alguém num processo já definido, e não apenas numa ordem de ideias, mas também no quadro histórico em que essa ordem surgiu. Então, hoje a gente vai já colocar alguém já num processo definido. Nós temos aí estudos sistematizados da doutrina espírita, de mediunidade. A pessoa se candidata, entra, estuda a doutrina o quanto quiser e tudo, mas no tempo de Kardec não era assim. As coisas não foram tão fáceis, né? Era realmente um processo que, até bem pouco tempo, a gente pode lembrar também dos registros que nós tivemos aqui no Brasil. Basta que a gente lembre da história de Eurípides Barçanufo, de Chico Xavier, de Divaldo, de muitos tarefeiros à frente do movimento espírita que sofreram muitas provocações. Se a gente ler as biografias, a gente vai ver que sofreram muito por se dizerem espírita, por assumirem a crença espírita. E até bem pouco tempo, declarar-se espírita não era para poucos. As pessoas não entravam num centro espírita de cabeça erguida, não. Tem aquela historinha da pessoa que ia lá do outro lado da rua para ver se não via ninguém, e atravessava correndo e entrava no centro espírita para não ser visto. Porque se fosse visto entrando no centro espírita, ia ser taxado de macumbeiro, de bruxo. Ainda hoje tem pessoas que vão ao centro espírita por alguma necessidade, recebe o benefício, e quando encontra a gente na rua e diz: e aí, você ainda está indo lá? E eu brinco: lá onde? Aí a pessoa diz: lá. Eu digo: lá onde? No centro espírita. Ah, sim, continuo no centro espírita. Aquela dificuldade de se tornar livre e dizer: eu frequento um centro espírita, eu ando no centro espírita. Imagina no tempo de Kardec. E eu me lembro, vocês me dão licença aqui de eu falar um pouquinho da minha experiência pessoal. Eu lembro que um dia eu cheguei aqui na Praça da Graça, numa banca de revista que tem, para olhar uma revista. Estava só o dono da banca de revista e um cliente. E eu cheguei, me aproximei, comecei a olhar as revistas e, de repente, ele olhou para a pessoa da banca de revista e disse assim: você sabia que a Bíblia diz que nenhum macumbeiro vai entrar no reino dos céus? Aí o dono da revista olhou assim para ele, olhou para mim. Eu olhei e não vi ninguém. Mas você estava vendo desencarnado perto. Mas só estava eu e ele e a criatura. E aí eu comecei a sorrir. Eu digo: meu Deus, se depender dele, realmente a macumbeira aqui não entra no reino dos céus. E aí aconteceu também uma situação bem interessante.
Eu tenho comércios no centro da cidade e o prédio que eu trabalho é um primeiro andar. Estavam feito uma reforma e estavam raspando lá a pintura da casa. Caiu uma filetazinha do reboco. Ia passando uma mulher. E esse reboco bateu na testa dela e cortou. E começou a sangrar. Acho que pegou algum vaso e sangrou demais. E quando eu vi aquilo, eu corri de dentro da loja, peguei um copo com água e fui lá auxiliar. Quando eu fui chegando perto, ela disse assim, eu não sei o que eu tinha que passar na calçada desse macumbeiro. Aí eu digo, voltei, eu digo, vai lá, entrega água para ela, não vou não, porque ela não vai receber de mim, de jeito nenhum. Porque eu não nego que eu sou espírita de cara lisa mesmo, como diz a história, então, mas imagina, tudo isso no tempo de Chico, no tempo de Eurípides, no tempo de Divaldo, as dificuldades, o sofrimento dessas criaturas para trazer o espiritismo até hoje, até nós. Então as coisas hoje estão muito fáceis. Segundo os dados coletados aqui pelo censo de 2010, que o IBGE publicou no final de junho de 2012, naquela época já existiam no Brasil pelo menos 13 mil instituições espíritas. Tudo começou lá com o Livro dos Espíritos. Os espíritas, nesse censo, representavam 1,38% da população, cerca de 2,3 milhões em 2000, passando a 2% em 2010 e equivalendo a um crescimento de 45% maior de todas as religiões. Então veja as ideias se vulgarizando rapidamente, como disse Kardec. Nas vendas de livros, de que nós falamos no início, numa pesquisa livre pelo Google, nós vimos que até 2014 as obras de Kardec haviam vendido 12 milhões de livros. E a gente lembra que só são 8 títulos que ele tem, incluindo a Revista Espírita, que aqui foi contada como sendo um único volume. E agora, no dia 18 de abril, nós temos uma data instituída como Dia Nacional do Espiritismo. Então veja o avanço dessas ideias. Veja o quanto a doutrina cresceu, tudo a partir dessa obra, o Livro dos Espíritos. Então o Espiritismo, nos diz o Herculano Pires, segundo a definição de Kardec, constitui a última fase do processo do conhecimento. E não é última no sentido de fase final, ele diz, mas da que o homem pode atingir até agora na sua lenta evolução através do tempo. Então não tem mais nada mais completo, mais primoroso para vir aí, não, porque essa obra é a última fase do conhecimento desse momento de evolução que nós estamos vivendo. Tem muita coisa ainda para a gente estudar, para a gente entender dessa obra, para a gente conhecer dessa obra. E ainda tem gente dizendo que Kardec está ultrapassado. Kardec está ultrapassado. Só que quem diz isso, certamente nunca estudou em profundidade a codificação, nem acompanha os fatos, que aí a cada momento são confirmados pela ciência oficial, e que foram anunciados pelos Espíritos há 165 anos. Aqui é uma nova descoberta da ciência, e a gente diz assim, isso aí o Espiritismo já dizia, ó, há quanto tempo? Como é que a gente vai dizer que está ultrapassado? Não estamos estudando. Aqueles que dizem não estão estudando. O Viana de Carvalho tem uma obra também bem interessante, que se chama Atualidade do Pensamento Espírita. É um livro de perguntas e respostas, que Divaldo psicografou, e ali ele aborda questões sobre sociologia, política, socialismo, economia, medicina, psicologia, vários temas. E ele diz, o Espiritismo é a ponte que une a ciência, a religião e reciprocamente, facultando o ininterrupto crescer do conhecimento lógico, sem o deperecimento dos valores éticos morais disso decorrentes. Então, sempre, como bem disseram os Espíritos, a ciência e a religião, nós temos uma ciência religiosa e uma religião científica. O Espiritismo é isso.
é essa ponte que vai facultando esse conhecimento lógico, ininterrupto. Por mais que a criatura avance no conhecimento, o Espiritismo vai nos acompanhar, vai nos trazer informação. Às vezes, a gente lê algo no livro dos Espíritos e não entende. E aí vai ler 10 anos depois, e com as descobertas, com as outras leituras, com os outros conhecimentos, a gente entende perfeitamente. Olha, eu não tinha visto isso aqui na codificação. Então, a gente tem que buscar conhecer melhor essa obra. E aí ele diz, o Viana de Carvalho, que à medida que a ciência realiza novos descobrimentos, longe de sombrear ou abalar os alicerces do Espiritismo, mais se confirma, porquanto em realidade nada se descobre que já não existisse anteriormente e que somente permanecia ignorado. Então os espíritos não têm medo de evolução científica, não. Nós queremos evolução científica, que é para ir respaldando mais e mais as obras de Kardec, de André Luiz, as informações que estão aí, porque não ensombreia, não, como diz o Viana de Carvalho, ao contrário, faz é confirmar mais e mais as informações. E nós temos aqui na Gênese, Kardec dizendo: caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificará desse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Até agora, pelo menos do meu pequenininho conhecimento, não vi nenhum momento em que foi comprovado que o Espiritismo estivesse em erro em alguma questão, ou que se revelou algo que a doutrina não tivesse trazido. Quando a gente vai em busca, a gente encontra. Isso aqui estava bem aqui na doutrina e eu não percebi. Porque como era algo ainda para acontecer, a gente não tem muitas vezes o entendimento voltado para a questão, né? Então Kardec, na conclusão do livro dos Espíritos, ele diz que por meio do Espiritismo, a humanidade vai entrar numa nova fase de progresso moral, porque é consequência inevitável. Não tem como evitar. Nós estamos estudando, nós estamos conhecendo. A necessidade nos traz para a busca desses conhecimentos. Então ele diz que a gente não se expande mais da rapidez com que as ideias espíritas vão se propagar, não, de agora em diante, principalmente, porque a causa dessa celeridade reside na satisfação que trazem a todos os que aprofundam e que nelas vem alguma coisa mais do que fútil passatempo. Quem estuda a doutrina sabe o quanto ela conforta, o quanto ela esclarece, o quanto ela responde. E a partir dessas verdades, todas as pessoas que têm contato com ela terminam de uma forma ou de outra, mesmo que não vá para a casa espírita, mesmo que não seja um trabalhador espírita, mas assimilando essas verdades. E isso é o que importa, na verdade. O que importa é esse processo de transformação. A gente lembra que Kardec sinalizou que o Espiritismo teria 3 períodos, né? Já passamos aquele primeiro. Se bem que ainda tem muita gente que ainda está no primeiro, né? Ainda está atrás de fenômeno. Mas aquele processo em que a doutrina era só fenômeno, como eu disse aqui, que a obra que eu acabei de ler, que é uma obra que fala tanto de materialização, de clarividência, de fotografia de espírito, de tantas coisas, mas o próprio médium não sabia por que certas coisas aconteciam, por que ele se sentia daquela forma depois das comunicações, ele não entendia. Ele produzia efeitos maravilhosos, né? Mas fenômenos assim absurdos, tanto é que os salões viviam cheios e trouxeram sábios que vieram investigar e tudo mais. Mas não sabia do que se tratava. Nós estamos nesse período aqui do raciocínio, da meditação séria e do estudo. Nós estamos começando a raciocinar sobre os ensinamentos dos espíritos, meditando sobre eles, estudando. Alguns já começaram a entrar nesse período terceiro aqui de aplicação das consequências. Quer dizer, aqueles que já se esforçam para praticar a moral.
Mas isso ainda é um período que está por vir. Com certeza, com esse nosso tempo de mundo de regeneração, que está aí nos aguardando, esperando que a gente, mediante tantas ofertas de Deus, tantos irmãos que estiveram conosco, tantos ensinamentos, essa doutrina maravilhosa, esse Consolador prometido, que vem nos trazer tantas informações acerca da imortalidade da vida, de tantas coisas, a gente faça essa transformação moral. A gente comece a praticar essa moral. Porque muitos de nós, e aqui eu me incluo, estamos tendo algum conhecimento, mas não tivemos ainda a força necessária para modificar as nossas vidas, para transformar as nossas vidas naquilo que se faz necessário. Então, Herculano Pires diz que aquilo que chamamos hoje de ordem social, que é consequência de um conjunto de leis, será de tal maneira modificada que poderemos mudar sua designação para a estrutura de relações de tipo moral. Ou seja, hoje a gente diz que vive numa ordem social porque tem muita lei. Você sabe da lei, você sabe que você tem uma punição, você sabe que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, essa ordem social que nós temos aqui ainda é uma consequência desse conjunto de leis. Muitos fazem porque são obrigados, mas na ausência de quem possa observar ou punir, faz como quer. Mas quando o ser se modificar, aí sim nós teremos essa estrutura de relação de tipo moral, que é quando nós seremos verdadeiros homens de bem. Quer dizer, aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Nós não vamos precisar de leis para nos punir, para nos conduzir. Nós vamos agir porque nós sabemos que o certo é isso. Então, hoje, se eu não estaciono numa vaga que é para deficiente, porque eu posso ser flagrado, eu posso pagar uma punição por aquilo ali, ser multado, ter alguma coisa dessa natureza, mas se eu chegar num momento fora de hora, eu não estou nem aí, eu vou e faço, isso aí ainda é consequência de leis. Quando eu estiver moralizado nesse campo, eu estou usando aqui um exemplo muito simples do dia a dia. Eu vou ter essa consciência e não vou fazer isso, não é porque posso pagar por nada, não é porque eu entendo que ali não é o meu ambiente. Aquilo ali é para alguém que está precisando. Então, essa estrutura de relação de tipo moral vai ser a que vai vigir daí em diante, porque Kardec diz, quando os homens forem melhores, as reformas sociais realmente úteis serão uma consequência natural. O próprio homem vai organizar a sociedade, o ambiente onde trabalha, por onde ele transita, onde quer que ele se encontre, porque ele sabe que ele precisa trabalhar esse campo dessa forma. Então, ainda o Herculano Pires dizendo que a doutrina espírita, sim, é o mais poderoso elemento moralizador, porque se dirige ao mesmo tempo ao coração, à inteligência e ao interesse pessoal bem compreendido. E é precisamente a revolução ética do espiritismo que estabelecerá a ordem moral no mundo de regeneração. Não tem outro caminho, de maneira nenhuma. Essas ideias que estão sendo lançadas, essas sementes para o coração, para a inteligência, para o interesse pessoal bem compreendido, é que vai revolucionar o ser. E aí sim nós teremos esse mundo de regeneração tão esperado, tão aguardado por nós. Então Kardec diz, no Futuro do Espiritismo, que o Espiritismo está chamado a desempenhar um papel imenso sobre a Terra. Será o de conduzir a religião nos conduzir à religião do Cristo, a verdadeira religião. Queiramos ou não, é um milagre que o Espiritismo deve e pode realizar, diz Kardec, porque está nos desígnios de Deus e com auxílio de uma divisa fora da caridade não há salvação, que é a caridade do consolo e do esclarecimento que a doutrina traz. Então, finalizando aqui, nós vimos aqui em Prolegômenos, que é um texto introdutório do Livro dos Espíritos, os Espíritos a nos dizer
Ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Esse trabalho é dos Espíritos, não é meu, não é seu, não é nosso, é dos Espíritos. Então nos ocupemos com zelo e perseverança. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Veja o edifício que nós estamos ajudando a construir. Talvez a gente seja aquele que carrega areia, sei lá, qualquer coisa dessa natureza. Mas nós estamos ajudando nesse edifício que vai se elevar para reunir todos os homens num sentimento de amor e de caridade. Então fica aqui um conselho do nosso amigo querido Dr. Bezerra de Menezes, nessa mensagem de unificação, quando ele diz: é indispensável manter o espiritismo, qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec, sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem personalismos deprimentes, sem pruridos de conquista a poderes terrestres transitórios. Então a responsabilidade agora no campo da doutrina é nossa, é conosco. Os tarefeiros que estão à frente do trabalho, à frente da tarefa. Vamos trabalhar no campo da doutrina com Kardec, com Jesus. E aí sim nós estaremos acelerando esse processo de construção dessa nova ordem que, se Deus quiser, está aí por vir desse nosso mundo de regeneração. Então, muita paz a todos. Muito obrigado pela paciência de vocês. E vamos encerrar aqui o nosso trabalho, creio que estamos na hora, fazendo a nossa prece, porque as tarefas espíritas nós encerramos com preces doutrinárias. Vamos agradecer a Deus, agradecer ao Mestre Jesus, aos espíritos amigos que tiveram a incumbência de organizar essa doutrina, esses ensinamentos, ao Kardec, codificador da doutrina espírita, tantos irmãos tarefeiros que estiveram conosco e que ainda se encontram trabalhando no campo da divulgação. Agradecer, Mestre Jesus, porque graças a Deus essas luzes nos alcançaram e graças a elas hoje nós temos um outro entendimento. Estamos buscando seguir esse caminho, buscando conhecer essas verdades, colocar em prática em nossas vidas. E nesse momento em que estamos em prece, encerrando esse trabalho, vamos lembrar dos nossos irmãos em humanidade, os nossos irmãos que se encontram em países que vivenciam guerras, irmãos que passam por dificuldades de toda ordem, de alimentação, de saúde física, mental, todas as necessidades que nós sabemos existem no mundo, possamos vibrar por eles, mas tendo a certeza que Deus, que é o Pai de todos, está cuidando da necessidade de cada um. Então, agradecidos a Deus, a espiritualidade amiga, por mais essa oportunidade de trabalho, nós encerramos o estudo de hoje, a nossa conversa de hoje sobre o Livro dos Espíritos. Muito obrigado a todos. E assim, meus irmãos, eu espero ter cumprido a tarefa, conforme me foi colocada, porque é uma responsabilidade muito grande falar sobre a doutrina espírita, sobre o Livro dos Espíritos, mas nós estivemos aqui de coração. Muito obrigada. Muita paz a todos, obrigada a todos vocês que estiveram conosco aqui, nos acompanhando. Muita paz. Uma boa semana para todos.